O nome da nossa próxima sinopse é Pirateos, de Pirates, Pirateos, de Pirate Tales, né? Tipo, contos de piratas, seria algo parecido com isso, né? Eu acho que tem que ser em inglês nesse caso aqui. Essa ideia tem que ser em inglês, porque eu não consigo imaginar uma versão em português. Piratos, piracontos. Piracontos fica muito feio. Pirontos. Não fica bom. Enfim. Mas contos de piratas fica legal. Essa história se passa em um planeta chamado Neros, formado por 7 grandes mares com inúmeras variedades de ilhas, cada uma com seu clima, culturas, fauna e flora únicas. Na ilha de Brazar, inspiração do Brasil, vivia Edward Jackson e seu avô Tom, um velho aventureiro que contava histórias para seu neto desde que ele era pequeno sobre o reino do deus do mar, que no passado foi destruído e mandado para as profundezas. Porém, existe uma forma de encontrar esse reino a partir de relíquias deixadas pelos antigos chamados de tesouros ancestrais. Mas esses tais objetos são muito cobiçados por todo o tipo de piratas e até mesmo o Império. Após a morte de seu avô, Edward desperta o poder de manipular os relâmpagos e ainda ganha uma espada que no passado pertenceu a seu pai. E agora, sozinho, ele começa sua jornada como um pirata em busca de encontrar essa cidade lendária, e durante a jornada ele conhece outros personagens que vão fazer parte da tripulação. Eu acho que talvez o que dá pra gente fazer nessa história aqui, saber a história que você quer contar, que eu sempre falo sobre isso aqui. Qual a história que você quer contar? Quem é esse personagem? Ele busca isso porque ele tem esse sonho, esse desejo de explorar, etc. Mas, ok, isso é uma coisa muito ampla, sabe? Então a gente precisa restringir isso um pouco mais àquele personagem, aquilo, porque... novamente aquele lance. Estando no Brasil, a gente não consegue fazer um mangá One Piece da vida. E esse é um mangá bem One Piece da vida. Não só pelo tema de piratas, mas pela temática de aventura, passando em ilha por ilha e tal, e sabe, você vai estendendo a história para apresentar todo esse mundo, todo esse universo. E não é algo que eu acho que precisa ser necessariamente feito dessa maneira. Então, entendendo qual é a história que a gente quer contar, o que eu quero seguir, a gente pode ir talvez um pouco mais direto ao ponto. Se a gente lembra de One Piece, por exemplo, metade das ilhas que eles passam não contribui para a história principal que a gente está contando ali e que ela realmente poderia ser feita em muito menos capítulos. Aqui o modelo de publicação japonês faz com que aquilo seja daquela forma, né? Mas não é algo que você fala assim, não, precisa, cada ilha que ele passa, cada trama que ele passa é necessária para a história. Não é. É legal, pode ser interessante, você pode gostar, mas ser necessária para a história principal que está sendo contada ali, de verdade, a maior parte das ilhas não é. Uma ou outra enfim. E aqui é a mesma coisa. Então, para não virar One Piece, eu reduziria só para as partes que fazem parte ali da história de verdade, para que as que contribuem ali para a história de verdade, para que essa história tenha um fim, para que a gente consiga ver o final dessa história, não seja igual a One Piece, que a gente provavelmente vai morrer. Todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo vamos morrer antes de ver o final de One Piece, ou talvez o próprio Eiichiro Oda morra antes de escrever o final de One Piece, né? Já que, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás ele falou que estava na metade. Então são 40 anos para contar essa história. Enfim, vamos lá. Não estou desejando isso para ninguém, só que realmente é um negócio assim, absurdamente extenso. Extenso em um nível jamais visto. Enfim, e para que isso não seja dessa forma, qual a história que a gente está querendo contar, qual o objetivo final dessa história e quais os pontos que é preciso ter nessa história para que esse objetivo seja cumprido e para que o leitor entenda essa história que a gente está querendo contar. Então, qual é a jornada que o protagonista vai passar? E a jornada não é, vou fazer amizade e visitar ilhas por aí. A jornada é quem ele era, quem ele vai se tornar e o que precisa acontecer no meio do caminho para ele se tornar esse personagem que ele vai se tornar. Vai até falando de One Piece, até porque é difícil não falar de One Piece numa história que tem tantos elementos em comum, né? Até na proposta da história em si. A ideia é tornar o Luffy o rei dos piratas. Essa é a ideia de One Piece, né? Então, quem achar o One Piece vai se tornar o rei dos piratas. Porém, nessa jornada, o Luffy ele já vai virando o rei dos piratas à medida que ele vai criando desafios, conhecendo personagens, fazendo todas as coisas, para que no final a gente veja que o Luffy é o rei dos piratas, independente de ele achar o One Piece ou não. O One Piece vai ser só ali um ponto a mais, só um marco, mas ele já vai ter se tornado o rei dos piratas quando ele conseguir conquistar o One Piece, né? E essa é a jornada que a gente está acompanhando, é a jornada do Luffy se tornando o rei dos piratas. Então aqui é a jornada do Edward Jackson se tornando o quê? Virando o quê? Conseguindo o quê? Tendo
o quê? Uma coisa que eu achei interessante, que vale a pena mencionar aqui, é esse lance de ele decidir partir depois da morte do vô. Pode ser aquele ponto onde ele vê, tipo, que o vô dele morreu e às vezes pensa, tipo, a vida é finita, se eu não correr atrás de um sonho, se eu não correr atrás disso que sempre me encantou, eu provavelmente vou ficar aqui e vou morrer também. Uma hora eu vou morrer também e eu prefiro morrer buscando o meu sonho do que morrer aqui, onde eu estou fazendo algo que eu não gosto, vivendo uma vida que não é a vida que eu sonhei, que eu esperei para mim. Então isso fica bem interessante ali para dar aquele pontapé inicial para o Edward partir nessa jornada, né? E conquistar o objetivo dele. E aí tem que deixar muito claro qual é esse objetivo pro Jackson, pro personagem, pro Edward Jackson, e qual que é o objetivo para a história que está sendo contada. Como eu disse, o objetivo do Ruffy é achar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Tá certo que nesse caso o objetivo é o mesmo, né? Tanto o objetivo do personagem se tornar o rei dos piratas, quanto o objetivo da história que está sendo contada é ele se tornar o rei dos piratas. Enfim. Então, às vezes dá pra ser o mesmo objetivo, mas nem todas as histórias o objetivo é o mesmo, né? Do personagem e da história em si. Às vezes o objetivo da história é uma coisa e o personagem acha que ele tem aquele objetivo, mas ele precisa completar o objetivo da história para poder realizar o seu próprio objetivo, o objetivo que ele estava pensando. Ou às vezes ele está enganado quanto àquele objetivo e só percebe ao longo da jornada. Então o autor precisa ter isso tudo muito bem claro para que a história não se sinta perdida. Se ele é um pirata, se ele vai partir numa jornada, essa jornada tem um começo, um meio e um fim. Tem pontos que ele vai passar para poder chegar naquele final. Ele não pode se perder nessa jornada e a própria história não pode se perder nesse propósito também, para que o leitor não se sinta também perdido novamente, ache que a história não está indo para lugar nenhum e abandone ela no meio do caminho.